Contos e Crônicas para a Paz, Rubem Braga. Sobre fundo dividido diagonalmente em verde, acima, e amarelo, abaixo, as palavras Contos e Crônicas estão em letras cursivas brancas sobre a parte verde. Para a Paz, em letras de forma brancas, dentro de uma faixa vermelha. À direita, a fotografia do busto de Rubem, dentro de uma moldura redonda. Abaixo, o nome numa faixa branca. Ele tem a pele clara, olhos castanhos e cabelos e bigodes brancos. Olha à frente com o queixo apoiado na mão esquerda. Usa camisa azul marinho. O rosto de Rubem ultrapassa a borda superior da moldura, ornamentada com folhas prateadas. À esquerda, um guarda-chuva preto aberto entre um ramo de folhas verde musgo. No canto superior direito, uma margarida de pétalas brancas e miolo laranja. Contos e Crônicas pela Paz. Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra, antes arma, aprende a ser ponte. Esta série nasce desse instante. Vivemos cercados por pressa e opiniões que se atropelam, tudo é fugaz. Mas ainda temos a literatura. E a literatura é o território onde o humano reaprende a ser humano. Não é fuga da realidade, é travessia, escolha ética, é silêncio fértil. Contos e Crônicas pela Paz é uma roda de escuta ao pé do ouvido. Seja no rádio, nas plataformas ou na intimidade de quem para um instante e escuta. A cada episódio, um conto, um ensaio literário, uma poesia, uma crônica, um trecho de romance. Vozes do Brasil, da América Latina e de outros cantos do mundo, onde a dor virou linguagem e a linguagem, encontro. A literatura ensina que mesmo em meio às guerras e opressões, é possível revelar a humanidade. Na solidão da leitura descobrimos comunidade. No sertão, surgem veredas. Na metrópole da multidão solitária ou na aldeia imaginada, inventamos mundos. Ninguém floresce sozinho, e a literatura é esse fio invisível que rega a humanidade em comunhão. A paz começa dentro, mas não termina ali. Expande-se em círculo. Alcança o vizinho, a escola, a praça, a floresta. Está na palavra que escolhemos dizer. Por isso, paz é verbo, prática e cultivo. Escutar uma história até o fim é um gesto político. É quando recusamos a simplificação e permitimos que o outro exista em sua complexidade. E quando nos reconhecemos nas narrativas alheias, a comunidade humana se entrelaça e o inimigo perde o rótulo. Este podcast é para quem acredita que a arte abre frestas onde a violência parecia definitiva. Cada episódio será uma pequena fogueira na noite do mundo. Uma roda onde a palavra vai iluminar e não ferir. Que cada conto seja semente. Que cada crônica seja cuidado. Que cada escuta seja começo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos sustentar juntos o silêncio que grita ao coração do mundo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Rubem Braga. Coisas antigas. Já tive muitas capas, infinitos guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda a gente, sem chapéu. Tenho apanhado muita chuva, dando muita corrida, me plantado debaixo de muita marquise, mas resistido.
Como geralmente chove à tarde, mais de uma vez me coloquei sob a proteção espiritual dos irmãos Marinho e fiz de O Globo meu para-águas de emergência. Ontem, porém, choveu demais e eu precisava ir a 3 pontos diferentes do meu bairro. Quando o moço de recados veio apanhar a crônica para o jornal, pedi-lhe que me comprasse um chapéu de chuva que não fosse vagabundo demais, mas também não muito caro. Ele me comprou um de pouco mais de 300 cruzeiros. Um objeto que me parece bem digno da pequena classe média a que pertenço. Uma vez tive um delírio de grandeza em Roma e adquiri a mais fina e soberba umbrella da Via Condotti. Abandonou-me no primeiro bar em que entramos. Não era coisa para mim, né? Depois de cumprir meus afazeres, voltei para casa, pendurei o guarda-chuva a um canto e me pus a contemplá-lo. Senti então uma certa simpatia por ele. Meu velho rancor contra os guarda-chuvas cedeu lugar a um estranho carinho. Eu mesmo fiquei curioso de saber qual a origem desse carinho. Pensando bem, ele talvez derive do fato, creio que, já notado por outras pessoas, de ser o guarda-chuva, o objeto do mundo moderno mais infenso a mudanças. Sou apenas um quarentão e praticamente nenhum objeto da minha infância existe mais em sua forma primitiva. De máquinas como o telefone, automóvel, etc., nem é bom falar, né? 1000 pequenos objetos de uso mudaram de forma, de cor, de material, em alguns casos, é verdade, para melhor, mas mudaram. O guarda-chuvas tem resistido. Suas irmãs, as sombrinhas, já se entregaram aos piores desregramentos futuristas e tanto abusaram que até caíram de moda. Ele permaneceu austero, negro, com seu cabo e suas invariáveis varetas. De junco fino ou pinho vulgar, de algodão ou de seda animal, pobre ou rico, ele se mantém digno. Repare que é um dos engenhos mais curiosos que o homem já inventou. Tem ao mesmo tempo algo de ridículo e algo de fúnebre, essa pequena barraca ambulante. Já na minha infância era um objeto de ares antiquados que parecia vindo de épocas remotas e uma de suas características era de ser muito usado em enterros. Por outro lado, esse grande acompanhador de defuntos sempre teve, apesar de seu feitio grave, costume leviano de se perder, de sumir, de mudar de dono. Ele, na verdade, só é fiel a seus amigos 100%, que com ele saem todo dia, faça chuva ou sol, apesar dos motejos alheios. A estes, respeita. O freguês vulgar e ocasional, este o irrita, e ele se aproveita da primeira distração para sumir. Nada disso, entretanto, lhe tira o ar honrado. Ali está ele, meio aberto, ainda molhado, choroso, descansa com uma espécie de humildade ou paciência humana. Se tivesse liberdade de movimentos, não duvido que iria para cima do telhado quentar sol, como fazem os urubus. Entrou calmamente pela área atômica e olha com ironia a arquitetura e os móveis chamados funcionais. Ele já era funcional muito antes de se usar esse adjetivo. E tanto que a fantasia, a inquietação e a ânsia de variedade do homem não conseguiram modificá-lo em coisa alguma. Não sei há quantos anos existe a Casa Lobé, na Rua 7 de Setembro. Também não sei se seus guarda-chuvas são melhores ou piores que os outros. Bons. Meu pai os comprava lá sempre que vinha ao Rio. E herdei esse hábito. Há um certo conforto íntimo em seguir um hábito paterno, uma certa segurança e uma certa doçura. Estou pensando agora se, quando ficar um pouco mais velho, não comprarei uma cadeira de balanço austríaca. É outra coisa antiga que tem resistido, embora muito discretamente. Os mobiliadores e decoradores modernos a ignoram. Já se inventaram dela 1000 versões modificadas, mas ela ainda existe na sua graça e leveza original. É respeitável como um guarda-chuva, intensamente familiar. Gente nova a despreza, como ao guarda-chuva. Paciência, não sou mais gente nova. Um guarda-chuva me convém para resguardo da cabeça encanecida e talvez o embalo de uma cadeira de balanço
dê uma cadência mais sossegada aos meus pensamentos. E uma velha doçura familiar a meus sonhos de senhor só. Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra antes-arma aprende a ser ponte. Este podcast nasce desse instante em que a literatura nos devolve ao humano que somos. Que cada conto seja semente, que cada crônica seja cuidado, que cada escuta seja começo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.